Não invejar os outros, perdoar as pessoas que te ofenderam há 10, 20 anos, você tinha raiva delas, ódio. Mas vejam bem, já está chegando uma época que vocês podem perdoar, para com isso. Não levem para a tumba, como costumavam dizer os antigos, o ódio, o rancor e a mágoa. Ao contrário, mudem isso. Acabem com o ódio, rancor e mágoa. Mas a pessoa não me suporta. É problema dela, não é problema seu. Você não suportava ela e ela não te suportava. Hoje você suporta ela, ora por ela e ela continua não te suportando. É problema dela. Não deixe de mudar porque o seu inimigo não muda. Mudemos sempre. É o nosso sucesso no planeta, é o nosso sucesso na vida. Vamos achar que aí Deus é cruel, Deus é vingativo porque eu sou pobre e o meu vizinho é rico? Não, ele é rico num processo de evolução, ele é rico numa prova que ele está enfrentando e é muito difícil. Jesus disse, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico se salvar. Ele não disse que era impossível, ele disse que era mais fácil o camelo passar do que o rico se salvar. Claro, porque o rico tem toda a oferenda do mundo. Então, com essa oferta do mundo, ele tem muita tendência a se agarrar às coisas do mundo e a, com isso, enaltecer o seu orgulho, a sua vaidade, a sua arrogância. Os príncipes lá têm tudo para ser orgulhosos, vaidosos e arrogantes. Depende do espírito deles, da maneira como eles encararem isso. É uma prova difícil, mas se vencida, é uma prova nobre. Eu achei até que a Diana venceu essa prova. Ela teve os seus problemas, os seus desatinos como mulher, como espírito encarnado, mas ela deu grandes exemplos também, ela deixou grandes exemplos de solidariedade, de fraternidade, para os aidéticos, até mostrou isso, ontem estava mostrando numa reportagem que eu assisti, ela cometeu um gesto na África chocante. Ela pegou uma criança vítima da AIDS, assim, em estado deplorável, lamentável, que normalmente a gente evita, não é? Evita. Ela pegou a criança da mãe, no colo da mãe, pegou e sentou no colo dela para dar atenção para a criança. Coisas bonitas, coisas de pessoas nobres, ricas, estão passando por uma prova e estão vencendo a prova. Então, nós não temos desculpa para não fazermos a nossa parte. Porque somos pobres? Melhor ainda, vai lá. Nós somos ricos? Melhor ainda, vai lá. Nós somos remédio mais ou menos? Melhor ainda, vai lá. Sempre melhor ainda, vai embora. Cumpre a sua parte. Não fica aqui esperando que Deus vai me mandar alguma notícia, alguma mensagem. Eu tenho que ver uma luz no céu, eu tenho que esperar. Não perca tempo com isso. Lá fora estão dizendo que o mundo vai acabar em 21 de maio, ou 21 de setembro, ou em 21 de dezembro de 2012, como diziam os maias, porque o calendário deles acabou. O meu calendário lá do escritório acabou. No ano passado eu joguei ele fora e não aconteceu nada. Não acabou o escritório, porque o meu calendário acabou. Todo ano o calendário acaba, não é? Mas então, não fiquem pensando, meu Deus, o mundo vai acabar em 21 de maio. Se acabar, a gente vai ver. Não se preocupem com isso. Até porque quando der um infarto em qualquer um de nós, não vai acabar. Acabou o mundo para a gente. Acabar o mundo para todo mundo, ou acabar para 10, 20, 30 ou uma pessoa, não faz diferença para quem morre. E o que significa morrer? Sair daqui, pessoal. Sair do corpo. Continuar aqui no clima, esperando a chance de voltar. Se os nossos amores estiverem aqui. Se o nosso coração estiver agarrado aqui, aí nós voltamos. Se a nossa ligação está com dinheiro no cofre que nós deixamos, na ilha que nós abandonamos, no iate, está nos inimigos que a gente tinha, aí nós vamos ficar por aqui mesmo. Aí nós vamos voltar e reencarnar aqui. Agora, se nós já fomos nos soltando disso, aí nós, quando desencarnarmos aqui, podemos ir para outros mundos, para outros planetas melhores do que esse. Tem mais alguma? Tem. Valdo Vieira diz que Allan Kardec, depois de escrever o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, se inclinou mais para o cristianismo, fazendo média com o povão, ou seja, com as outras religiões. Você concorda com Valdo Vieira? Valdo Vieira, né? Não, Eu acho sim que Kardec foi muito influenciado pelo catolicismo. Eu acho sim. Deu muita colher de chá para o catolicismo, com o evangelho, com o céu e o inferno, com a Gênesis, explicando muito
o que os católicos queriam saber. Mas tudo bem, foi válido, porque toda a essência que Kardec tirou da Igreja Católica, ou da tradição católica, ela coincide com o Espiritismo. Porque o Espiritismo não é o dono da verdade. A verdade está no catolicismo, protestantismo, pode estar mais numa e menos na outra, e mais no Espiritismo, porque foi cientificamente e filosoficamente organizado. O Espiritismo foi organizado com fundamento filosófico e científico, com pesquisa séria, com testes, com experimentações. Então não foi uma doutrina formada simplesmente por ditado de espíritos. Não foi. Mas Kardec, na época, imagina, em 1857, a influência do catolicismo no planeta era enorme, principalmente aqui no Ocidente, era maciça e maçante. Então, claro, no Livro dos Médiuns, que é a segunda obra aí, filosófica e científica, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns tem um ensinamento dos Espíritos que diz o seguinte: se você for tentar convencer um muçulmano, não é uma boa estratégia você começar falando mal de Maomé. Não é? Se você quiser convencer um muçulmano, a última coisa que você teria que fazer é botar alguma dúvida sobre Maomé, que é o profeta deles, que é o máximo, é o Jesus deles. Da mesma forma, nós não podemos apresentar uma doutrina massacrando as outras, dizendo que vocês estão todos isso e aquilo outro, essa que é a boa, essa que é a certa. Você tem que ir com uma certa cautela. Então, o Valdo Vieira diz isso. Valdo Vieira diz uma série de outras coisas, algumas sensatas, outras insensatas, como sobre Chico Xavier também. Convém vocês conhecerem Valdo Vieira. Valdo Vieira, no início da mediunidade do Chico Xavier, ele foi médium junto com Chico Xavier. Ele tem 17 obras que a Federação Espírita Brasileira publica, me parece que são 17, sim, que foram escritas em conjunto, o Valdo Vieira e o Chico Xavier. Isso, por exemplo, a Alvorada Cristã é uma delas. Eu lembro que da minha infância no Espiritismo, Neio Lúcio, mas a psicografia acho que é dos dois, né? Não sei, não importa. São vários livros que o Valdo, quando trabalhava com o Chico, ele trabalhou durante alguns anos junto com o Chico, e era um grande médium também, o Valdo Vieira, e o Chico também. Então é interessante que vocês entrem lá na internet, botem lá Valdo Vieira, e eu sou o que fala Valdo Vieira sobre Chico Xavier, sobre a Federação Espírita Brasileira, e sobre essas críticas que faz, que são válidas. Eu não conheço nada na doutrina espírita, nas 5 obras da codificação, que sejam imorais ou contraditórias, principalmente as advindas do catolicismo, ou seja, do cristianismo, que era plasmado no mundo pelo catolicismo. Não conheço, são todas coisas sensatas, mas que foi influência, eu acredito até que tenha sido, sem nenhum problema, sem desmerecer o trabalho, sem desmerecer qualquer uma das 3 obras, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênesis, sem desmerecer nada disso. Agora, eu achei que o excesso que Kardec deu a certas partes da codificação foi em função de começar a preparar o mundo aí, cristão, chamado cristão, para começar a infiltrar a própria doutrina espírita, que não é cristã com exclusão. A moral espírita coincide com a moral cristã. Tanto que quando Kardec escreveu o Evangelho, quando montou o Evangelho, em 1864, ele já tinha 7 anos antes escrito o Livro dos Espíritos, onde tem aqui as leis morais, que são uma síntese do conteúdo cristão, do Evangelho. Então, coincide. A moral pregada pelo Espiritismo, ensinada pelo Espiritismo, coincide com a moral ensinada por Jesus, o Espírito mais perfeito que já esteve aqui, segundo os Espíritos disseram, está na questão 615 do Livro dos Espíritos, se não me engano. Então, o Espírito mais perfeito que aqui já esteve, sim. Mas o Kardec não atrelou o Espiritismo e definiu como uma doutrina cristã com exclusão das outras. Porque, vejam bem, se o Espiritismo é uma religião, uma doutrina universal, ele não pode se dizer cristão. Como é que ele vai se
se consolidar no mundo muçulmano? Como é que ele vai se consolidar perante os budistas? Então, o Espiritismo é uma doutrina que revela as leis de Deus para a humanidade em geral, sem exclusão. Até porque seria uma estupidez achar que o Espiritismo é cristão no sentido que as igrejas já pregou, de que estão todos salvos por Jesus, o Salvador. O Espiritismo não nega isso. Jesus não é Salvador, coisa nenhuma. Um espírito mais perfeito que aqui já esteve, a sua doutrina é a mais pura que aqui já foi apresentada, mas não é o único Salvador ou o Salvador. É um dos mestres que nós tivemos, é um dos grandes mestres que nós tivemos. Mas muitos outros mestres espalhados pelo planeta trouxeram também as verdades de Deus e têm o seu papel na educação da humanidade. Então nós não podemos dizer que porque o Espiritismo tem o Evangelho segundo o Espiritismo, não é Evangelho espírita, é Evangelho segundo o Espiritismo, Felipe. É Evangelho segundo o Espiritismo. O que é isso? É o Evangelho de Jesus analisado à luz do Espiritismo. É o Evangelho de Jesus com a reencarnação, os mundos habitados e a comunicação dos Espíritos, esclarecendo os ensinamentos de Jesus. Mas o Espiritismo não é para os cristãos, é para a humanidade. O Espiritismo é para a humanidade, por isso não exclui ninguém. Então, tranquilamente eu falo isso sem nenhum medo de estar errando. O Espiritismo é uma religião universal que não exclui ninguém, nem nenhuma doutrina. Porque o indivíduo pode até estar aprendendo lá fora com métodos inadequados, mas fazendo certo. Ele pode estar em qualquer igreja agindo muito bem. E às vezes pode estar dentro de um centro espírita, conhecendo a doutrina espírita e agindo muito mal, desonestamente, como nós conhecemos. E temos até de vez em quando denunciado. E as pessoas continuam se rotulando de espíritas. Então veja, o Espiritismo não cria preconceitos, não exclui nada e ninguém. O Espiritismo, é muito comum a pergunta: o que o Espiritismo acha do carnaval? Uma festa? Nada. Tem contra? Não. Tem a favor? Não, também, nem contra nem a favor. Tudo nós podemos, mas nem tudo nós devemos. Quem tem que analisar, quem tem que avaliar? Somos nós que temos que avaliar. E para fazer uma avaliação mais sensata e mais correta, quanto mais informações e aprendizado nós tivermos, mais sensatos e mais positivos nós vamos ter condições de agir na vida e no relacionamento com todos. Só. Bom, queridos, muito obrigado pela atenção, pela vinda de vocês. Domingo passado nós fizemos a outra parte do último domingo, né? Hoje foi a última sexta e agora a última terça de tarde. Já foi, né? Então, domingo já é dia 1º. Então matamos o mês de abril. Vocês podem se orgulhar de que em abril vocês não morreram. Ainda não sei, ainda tem amanhã. Amanhã? Não, amanhã não é 1º? Não, filhinho, hoje é 29. Ô Valéria, então eu errei lá, eu botei que amanhã era dia 1º. Não, então amanhã é dia... então vocês ainda podem morrer até amanhã. Vocês ainda até podem... amanhã mesmo, vocês ainda podem morrer em abril. Eu sei que vocês estão pensando aí, querendo se vingar de mim, falando, nós, né? Também. Você também, né? Claro, eu também. Esse é o espíritozinho da vingança, né? Nós podemos, mas você também. Então, realmente, nós podemos. Agora, veja bem, e se isso acontecer? Qual é o terror, o pavor, qual o desespero? E isso vai acontecer? Ou vocês têm dúvida? Vai, e nós não podemos dizer quando. Então, vê se não é interessante nós pensarmos nisso e nos prepararmos conhecendo. A hora que chegar, chegou. Pode morrer um filho, uma mãe, um pai. Isso não acontece? Se ainda não aconteceu, vai acontecer com certeza. Então o que nós temos que fazer? Esclarecimento, aprendizado, sabedoria. E não seguir rumo de igreja, de padre, de centro. Não. Sabedoria. Nós somos livres para ouvir, pensar, analisar e aceitar ou não. Então saibam bem disso. Todos vocês vêm aqui para aprender a ser filósofos, questionar tudo, duvidar de tudo.
Todos vocês vêm aqui para aprender a ser teólogo. O que é isso? Isso é coisa dos padres. É coisa do Papa. O Papa é um teólogo que não sabe por que as crianças morrem. É um teólogo. É isso que vocês querem? Ser teólogo assim? É o rei dos teólogos. É o maior teólogo que tem na igreja de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E não sabe. Coisa que vocês sabem. Eu não digo se aqui já algumas vezes para vocês. Eu fui a uma conferência do Leonardo Boff, um dos maiores teólogos do Brasil e do mundo. Representou em Copenhague 192 países na conferência do clima realizada em Copenhague. Ele representou 192 países do planeta. O planeta tem 193, 194, ele representou o mundo. Eu fiz uma pergunta para ele, em presença de 1000 pessoas, mais ou menos como aquela menina fez. A resposta dele foi o seguinte: disse José Manuel, falou o meu nome, porque tem muita gente que repete que a pessoa falou o nome, mas não falou nada. A pessoa fala, eu fui conversar com fulano falou assim, Zé Manuel, José Manuel, mas José Manuel falou nada. Ele falou assim, não, isso não é assim, e pronto, acabado, não falou teu nome nenhuma vez. Mas aí quando o camarada vai contar, ele fala, não, ele chegou para mim, principalmente quando era uma pessoa muito importante, já foi o governador chegou e falou, José Manuel, não, José Manuel, falou nada. Ele só falou assim, não é nada disso não que você está perguntando. E mudou. Mas aí a gente dá aquela importância, achando que repetir o nome é uma coisa muito importante. O Leonardo Boff repetiu, falou o meu nome. Porque foram 6 perguntas. Ele respondeu 5 e deixou a minha por último. Aí eu falei, vai dar uma burdoada, né? Aí ele falou, José Manuel, eu não tenho resposta para a sua pergunta, eu não sei. Disse isso, com toda aquela humildade e sabedoria dele. Um homem questionavelmente sábio, mas em matéria de teologia, que eu estou falando para vocês serem teólogos, não entende nada, muito menos do que nós todos aqui. A pergunta minha foi a seguinte, qual a ética? Porque o tema da palestra era ética, espiritualidade e biodiversidade, uma coisa eu não lembro bem se era exatamente isso, mas era sobre a natureza, sobre a transformação climática, a destruição do planeta. Então, e eu perguntei, qual é a ética, qual foi a ética de Deus ao criar isso aqui e deixar que os homens agora destruam isso tudo? Qual foi a lógica, qual é a ética dele? Criar esse universo todo e criar tudo isso para os homens, as inteligências destruírem tudo isso? Ele falou, não sei responder. E vocês sabem pelo Espiritismo, vocês sabem. Os homens não estão destruindo o universo, desgastando e destruindo a Terra. Não, estão destruindo essa morada, essa escola, igual a molecada faz nas escolas públicas, quebra carteira, quebra computador, quebra banheiro, arrebenta tudo, depois ficam sofrendo por causa daquilo, estudando numa escola totalmente desaparelhada, porque eles destruíram tudo. Nós estamos sofrendo as consequências do planeta, da destruição e da poluição, porque nós estamos destruindo o planeta. Mas eu não destruí, destruiu sim, se não nessa, em outras. Estamos vindo, como os que estão destruindo hoje, vão continuar voltando. E se vocês estão jogando papel de bala pela porta do carro, estão contribuindo. Mas o papel de bala, sim, vocês não gostam daquela historinha que o beija-flor se molhava e ia em cima do fogo se sacudia? Aí disseram, o elefante disse, não, rapaz, você não vai adiantar nada. Ele falou, não vai apagar o fogo, mas eu estou fazendo a minha parte. Vocês não gostam dessa historinha? Pois muito bem, quem joga papel de bala da porta do carro para a rua não está fazendo a sua parte. Mas é um papel de bala? Sim. O outro, quando joga um sofá, ele fala assim, é só um sofá. Eu estou jogando no rio, o rio é tão grande, vai levar esse sofá pela água abaixo. Cada um acha de acordo com o seu interesse. Cada um acha. Você acha que é grande porque a formiga é pequena? Ou você acha que é pequeno porque a girafa é grande? Cada um faz a sua colocação. Eu posso me julgar grande ou pequeno, depende da maneira que eu estiver pensando nisso. Então, eu posso jogar um papel de bala pela janela do carro, ou posso jogar um sofá dentro do rio. Todos dois achando que não estão fazendo problema nenhum, estão causando problema nenhum. Pensem bem. Isso é ser senhor de si, é ter as conclusões. Isso é ter uma doutrina própria no coração. Nós estamos fazendo com fundamento no Espiritismo, mas isso é ter uma doutrina própria no coração, pessoal, seu. Você está sendo filósofo porque está questionando. E você está sendo teólogo porque você está se pondo no lugar de Deus. Como eu digo aqui, no lugar de Deus vocês continuariam fazendo isso? Não. Fariam melhor. Então vocês veem, então as informações que eu tenho estão erradas. Porque se eu faria melhor que Deus, como eu posso pensar assim?
Pode pensar assim se você estiver pensando em uma única vida. Agora, se você estiver pensando em várias vidas para o mesmo espírito, aqui passar e em outros planetas para ser perfeito, você está sendo teólogo e entendendo Deus como ele realmente é, e não como as igrejas andam pregando, ou como a história da humanidade sempre veio concebendo. Querido, já tinha terminado, mas eu acabei me esquentando um pouco. Ele se empolga, né? E realmente mas é empolgante ou não é? É empolgante, com certeza. Se vocês pensarem, vocês vão ver, maravilhoso. Como diz a Valéria, é uma doutrina maravilhosa, a doutrina espírita. E ó, custa R$15 um livro bonito desse. Vocês podem pagar em 10 parcelas de R$1,50. Quem não pode pagar em 20 de 75 centavos. Nossa. E quem não puder, nós damos o livro. Então não fácil, tem motivo nenhum para você. E não vão ser espírita do Centro Espírita Friburguense. Vocês vão ser espíritas se concordarem com o que está aqui, que não é nosso. Não é? Bom, agora vamos.